ver um trecho do capítulo 8, que é sobre a mecanização do campo, que tem sido o nosso assunto desse caderno 2, certo? E depois a gente vai responder uma atividade e fazer a revisão para a nossa prova de hoje a 8. Então, eu peço encarecidamente que você pegue o seu livro. Já estou com o meu livrinho aqui, ó, bonitinho. Você vai pegar seu livro e vai abrir aí no capítulo 8. Capítulo 8, Industrialização e Agropecuária. Só lembrar, o que a gente vai ver hoje aqui, de uma certa maneira, a gente já conversou nas aulas anteriores, certo? Mas eu vou reforçar este aspecto da mecanização agrícola, da modernização agrícola. Então, vamos pegar o nosso belo livro e também vamos pegar o nosso caderninho, por favor. Vamos também pegar o nosso caderno, tá certo? Página 38, pronto. Obrigado, Alexandra. Então, vamos aí na página 38, certo? Pessoal, é, uma coisa importante para a gente ter noção, uma coisa importante para a gente ter noção é a respeito dessa questão da mecanização do campo. Lembre-se que na semana atrasada eu falei para vocês o seguinte: eu disse a você assim, que o campo hoje, eita, quem lembra? Já esqueci, rapaz. O campo hoje é, na verdade, esqueci. E agora? O campo é da. Me ajuda aí? O campo, Jovem, é que o campo é sim, submisso à cidade. isso. O campo é submisso à cidade, isso mesmo. O campo, a partir do momento que se mecanizou, ficou submisso ao meio urbano. Existe o que a gente chama de secundarização do setor primário. Lembra disso? O setor primário hoje, as atividades agropecuárias, é na verdade um ramo da indústria, o que fez com que o campo ficasse submisso à cidade. É um pouco sobre isso que fala a aula de hoje, que a gente já tinha comentado. A gente só vai aprofundar. É interessante porque no livro aí ele coloca, por exemplo, um drone. Não tem isso aí no livro? Ele coloca um drone, pessoal, no meio do espaço rural. Aliás, o drone ele foi um instrumento usado, inventado para a guerra. Não, eu vou mandar hoje esses três, certo? O, o drone foi um instrumento criado para a guerra. Só que hoje em dia o drone é usado em várias atividades econômicas, por exemplo, no campo também, certo? E aí você tem uma equipe, duas cientistas analisando alguma coisa relacionada também ao campo. Você tem aí uma colheitadeira também sendo utilizada no campo. Então é a questão da mecanização do campo. Quem pode ler para a gente o nome, essa parte aí, esses que tem a industrialização do campo? Alguém pode, por favor? Jogle, eu Sim, posso. vamos lá. Tá. É, A industrialização não impactou somente o desenvolvimento e a transformação das cidades. Ela também provocou transformações na paisagem rural. Os processos produtivos industriais foram adaptados ao setor agropecuário, que incorporou tecnologias, mecanização de processos e técnicas produtivas modernas. Com o desenvolvimento industrial europeu, nos séculos XVIII e XIX, o sistema produtivo no campo se alterou, dando início à chamada Segunda Revolução Agrícola. Esta contribuiu para incrementar as tecnologias e as técnicas agrícolas de modo a aumentar a produtividade das lavouras. Entre as mudanças podem se destacar, por exemplo,
A substituição do modelo extensivo pelo intensivo para a produção de alimentos em larga escala, a adoção do sistema de rotação de culturas, que evita o desgaste do solo, e a utilização da semeadeira. Pronto. Segura aí, Gustavo, por favor, meu Segura. filho. Obrigado, valeu. Pessoal, aí temos algumas coisas importantes. Ou seja, o campo se modernizou com quais objetivos? O nosso livro coloca aí, Gustavo leu. Olha só. Aumentar a produtividade das lavouras. Grife. O objetivo é aumentar a produção e também os lucros. Você pode, inclusive, até puxar uma setinha, como eu estou fazendo aqui, ó. Aumentar a produção, né, a produtividade e também os lucros. Certo? Aumentar os lucros nessa atividade econômica. Olha que ele coloca aí, ó, que houve um aumento da produção. A produção agrícola aumentou consideravelmente com essa questão da mecanização. Certo? Como é, Maria Luísa? Eu não entendi a pergunta, não. Está no segundo parágrafo da página 39. Achou? Sim. Valeu. Tu pode continuar, Gustavo, por favor? Continuou. Vamos lá. Quanto mais as indústrias se desenvolviam, mais o campo se transformava. A segunda revolução industrial, a partir da segunda metade do século XIX, impactou também na produção agrícola, com máquinas que utilizavam motor a combustão interna. No início do século XX, o notável desenvolvimento econômico dos Estados Unidos traduziu-se também em inovações tecnológicas na produção agrária. Hoje, a atividade agropecuária de países desenvolvidos como Japão, Austrália, Estados Unidos e países da Europa conta com modernas tecnologias, elevado desenvolvimento científico e altos investimentos. Só comprovando, obrigado aí, Gustavo. É só comprovando, pessoal, aquilo que a gente já tinha estudado, que quando a cidade se modernizou, ela não ficou só. Ela também vai promover um desenvolvimento do campo. Aí ele coloca que o principal país a promover, a provocar esse desenvolvimento foi quem? Foram os Estados Unidos. Aliás, o que o livro vai começar a falar daqui a pouquinho é que nós estamos começando a entender a chamada, eu vou até escrever aqui, ó, Revolução Verde, certo? É a chamada Revolução Verde. Muito cuidado nesse nome. Com certeza, na nossa atividade de hoje e também na nossa atividade da semana que vem, vai ter perguntando sobre a Revolução Verde, tá certo? Então, a Revolução Verde, eu vou explicar daqui a pouquinho o que é, começou nos Estados Unidos. Quando eles começaram a usar a ciência e a tecnologia para aumentar o quê? Para aumentar a produção de alimentos. Lembra que eu falei assim para você? Olha só, galera, eu disse assim que nos anos 50, para alimentar um morador da cidade, é preciso 6, 7 pessoas trabalhando no campo. Lembra disso, né, Maria Fernanda? Então, veja, o campo perdeu muita gente para a cidade. Então, essa galera foi morar na cidade e ela precisava de comida. Então, o que é que vai acontecer? O uso da ciência, do conhecimento científico, da tecnologia para aumentar essa produção agrícola. Isso nós chamamos de Revolução Verde, que é o que tem aí na sua linda página de número 40. Na página 40 tem exatamente isso. Enquanto Gustavo descansa a voz dele, outra pessoa pode ler? Eu posso? Revolução Verde. A urbanização contribuiu para um grande aumento no ritmo do crescimento populacional. A partir do século XX, uma verdadeira explosão demográfica aumentou de forma expressiva o número de habitantes do planeta.
Aí observe o gráfico. Isso. Segura um pouquinho, Alexandra. Olha só. O que é que o nosso colega aí, o que é que o nosso livro está dizendo? A Alexandra acabou de ler. É que teve um momento, presta atenção. Isso você vai precisar bastante no ano que vem, no primeiro ano. Olha só. Quando a população mundial se urbanizou, no primeiro momento a população cresceu muito. Porque na cidade o camarada tem acesso a uma vida melhor. Por exemplo, você tem acesso a medicamentos, você tem acesso à rede de esgoto. A qualidade de vida urbana, em muitos aspectos, é melhor do que a não do campo. Ah, o que é que foi que aconteceu? Essa galera veio morar na cidade e trouxe os hábitos reprodutórios do campo. No campo, o camarada tem 5, 6 filhos. Quando ele mora na cidade, aquele costume permanece. Só que, preste atenção agora, com o passar do tempo, o que é que vai acontecer? Começa a ter o que a gente chama de alto custo de vida na cidade. Aí, a população da cidade, os casais passam a ter menos filhos, que é o que a gente vive muito hoje. Que eu estava até comentando com os meninos do segundo ano, que é a geração de filhos únicos que a gente vive hoje no Brasil. No mundo de maneira geral, mas principalmente aqui no Brasil. Muitas pessoas da minha idade, aí por volta dos 35, 40 anos, têm apenas um filho. Por quê? Porque existe um alto custo de vida na cidade. Certo? Exatamente. No máximo, quando tem, são 2 filhos. Beleza? A população que também mexe nessa questão do campo, tá certo? Alexandra, então ela tá mostrando aí o aumento da população, né? Hoje o mundo tem isso mesmo. Tem gente que tem, eu conheço mesmo a pessoa, já morreu uma senhora, ela teve 12 filhos, que ficaram vivos. Mas tem mesmo, e não está brincando não, exatamente. Certo, pessoal? Então vamos lá, eu vou pedir para o Alexandre continuar, quando ele fala agora aí, o segundo parágrafo. O aumento populacional pressionou a produção de alimentos, que deveria dar conta dessa demanda crescente. Países da Europa e os Estados Unidos passaram, a partir da década de 1950, a investir na invenção de sementes adaptadas e na disseminação de novas práticas agrícolas para aumentar a produtividade da agropecuária. Esse conjunto de iniciativas tecnológicas transformou as práticas agrícolas 20 anos depois e foi chamada de Revolução Verde. Pronto. Galera, o que é a Revolução Verde? Vou colocar aqui no nosso bate-papo o conceito de Revolução Verde. Ligue nesse conceito, você irá precisar dele. Então, ó, Revolução Verde. Revolução Verde é o nome que se dá à mecanização agrícola, ocorrida a partir de 1950. Ponto. Nesta modernização, temos uso de máquinas, lógico. Temos também o uso de sementes selecionadas e resistentes a pragas agrícolas.
Pessoal, vá reconhecendo, reconheça aí que esse assunto a gente já está dando. A gente agora está o quê? Aprofundando um pouco mais. Então, isso é a chamada Revolução Verde, certo? Eu vou pedir para a Alexandra, se puder, Alexandra, tu pode ler esse último parágrafo da página 40, que é para a gente Posso, encerrar essa parte? Então, posso. vamos lá. O modelo se baseia no uso de sementes geneticamente modificadas, como as híbridas, no uso de fertilizantes artificiais e agrotóxicos, no aumento da mecanização e de tecnologias relacionadas ao plantio, à irrigação e à colheita. A Revolução Verde mudou o gerenciamento das atividades no campo, cada vez mais cada vez mais próximo dos modelos adotados nas indústrias. Perfeito. Esses dois parágrafos nós precisamos saber, certo? Ele está conceituando e está caracterizando a chamada Revolução Verde. Pessoal, qual é o objetivo da Revolução Verde? Os dois principais objetivos da Revolução Verde são: primeiro objetivo da Revolução Verde, modernizar o campo e aumentar a produção de alimentos. Terceiro objetivo, para acabar com a fome. Professor, o senhor pode? Digo sim. Vamos, aliás, anotar isso aqui no nosso bate-papo. Objetivos da Revolução Verde. Vamos lá. Vou digitar, Maria Eduarda. Primeiro, modernizar o campo. Modernizar o campo. Segundo, aumentar a produção de alimentos. Terceiro objetivo, acabar com a fome. Podemos dizer, sem medo de errar, a Revolução Verde conseguiu os dois primeiros objetivos, ou seja, ela mecanizou o campo, ela aumentou a produção de alimentos, mas não conseguiu acabar com a fome. Preste muito bem atenção. Professor, por que a Revolução Verde não acabou com a fome? Simples. Pessoal, o alimento é uma mercadoria. Alimento é uma mercadoria. Se o alimento é uma mercadoria, significa dizer o seguinte, que só vai ter acesso a esta mercadoria dinheiro. Professor, podemos dizer que, de uma certa maneira, houve o barateamento dos gêneros agrícolas? Sim. Com a Revolução Verde, aumentou a produção de alimentos e também o preço dessa mercadoria diminuiu. Mas nem todo mundo tem acesso à grana para poder comprar esses alimentos. Pessoal, eu não vou fazer isso hoje, mas eu vou fazer de hoje a 15. Porque dentro da Revolução Verde tem, como foi falado aí, a questão das sementes, tem a questão, por exemplo, dos transgênicos. Se diz, ou melhor, se dizia, transgênicos a gente ainda não sabe se faz bem ou não. Não é bem assim. Não é bem assim.
O que é que a gente tem visto? Nós temos visto o seguinte, que antigamente as pesquisas sobre os transgênicos duravam, eles pegavam um ratinho, dividiam os ratinhos em dois grupos, um grupo alimentado com transgênico, outro grupo alimentado sem os transgênicos. Aí passava 3 meses. Aí iam investigar os dois grupos. Aí iam ver, não tinha acontecido nada. Depois eles aumentaram o tempo da pesquisa para 6 meses. Só que já faz uns 3 a 4 anos que na França eles fizeram uma pesquisa com os dois grupos de ratinhos durante um ano. E aqueles ratinhos que se alimentaram usando os transgênicos, foi detectado o aparecimento de, adivinha, tumor. Exatamente, Gustavo. Pois é. Só que o rato não é ser humano. Apareceu tumor, Anne. Tumor. Só que o rato não é um ser humano. Não é. Porém, 34% da genética do rato tem alguma coisa ali a ver com a gente também. As pesquisas estão ainda acontecendo. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, galera. Exatamente, Gustavo. É só o que eu penso. Ei, galera. Nós, essa geração aqui, nossos familiares, nós estamos sendo a cobaia humana para essa política de transgênicos. Infelizmente, infelizmente. Tá com saudade, né, Pedro? Então, pessoal, é a modernização agrícola, certo? O que tem acontecido hoje no mundo, eu espero que você esteja percebendo isso. O que tem acontecido hoje no mundo é uma triste verdade mesmo, Juan. Mas o que tem acontecido no mundo é assim. Presta atenção. Quem tem grana parte, quem tem grana e uma preocupação com os alimentos. Gustavo, pode ser que tenha a ver, Gustavo. Pode ser. É como eu disse, eles estão aprofundando as pesquisas, certo? Então, hoje, o que tem acontecido é isso. Quem tem grana e preocupações, exatamente, Bárbara, quem tem grana e preocupação com os alimentos, está partindo para a alimentação sem uso de agrotóxicos, certo? Quem não tem grana e orgânicos, isso mesmo, Anne. E quem não tem grana ou quem não tem preocupação com a alimentação, vai ficar usando aí os transgênicos. O negócio é investir no roçado, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Pessoal, o Brasil é um país gigantesco. Aí o que é que tem acontecido? A gente tem apenas comprado coisas do supermercado porque nós perdemos o hábito de plantar, fazer uma hortazinha em casa. Isso para os europeus, que não tem espaço nenhum praticamente, os europeus, eu me lembro que tem uma reportagem que às vezes eu mostro aos meus alunos, na verdade é um documentário, tem uma senhora francesa que veio para o Brasil há muito tempo, ela mora numa cobertura lá no Rio de Janeiro, e o que é que acontece? Ela tem uma horta em casa. Muito bem, Gustavo. Muito bom. E ela diz, que negócio é esse? Um quintal enorme,
encimenta tudo e não deixa nenhum espaço voltado para plantação. Por quê? Porque a Revolução Verde facilitou o acesso às pessoas da classe média, da classe alta, a determinadas mercadorias. Muito bom. Beleza, pessoal? Então, isso é a Revolução Verde. Esses três objetivos da Revolução Verde, o terceiro, que foi acabar com a fome, não conseguiu. Certo? Uma outra coisa que é muito importante você saber, pessoal. Olha só. Quando a gente fala nessa Revolução Verde, isso já caiu muitas vezes na prova do Enem. Inclusive, vai até lhe ajudar isso que eu vou dizer. Teve uma questão do Enem que foi assim, ó. O camarada foi lá na delegacia. Aí o delegado perguntou: "O que foi que houve, meu filho?" Aí o rapaz disse: "Minha esposa está querendo me matar. Ela me serviu arroz, hoje morango." E ele coloca lá mais algumas comidas, todas comidas transgênicos, certo? Então, se liga aí no que é Revolução Verde e fique ligado também nesses três objetivos. Meu povo, eu vou botar uma observação bem massa aqui. Olha só, preste atenção. Eita, Anne, era sobre o que, Anne? Eu já disse, foi Maria Luísa. Eu nem sei se eu disse. Mas vamos lá. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Preste atenção. Essa Revolução Verde, essa mecanização do campo, que a gente já vinha conversado a semana atrasada, olha só. Essa mecanização, essa Revolução Verde, foi uma ideia, principalmente dos países ricos, destacando aí Estados Unidos, para eles venderem o chamado Homem Verde. Epa, sim. É, foi uma questão do Enem que vinha trazendo isso, entendeu? O camarada chegou lá no delegado dizendo que a esposa estava querendo matar. O delegado perguntou por quê? Porque ela está oferecendo arroz, morango e outros alimentos, certo? Então, pessoal, repito, repito sim. Essa Revolução Verde foi uma forma que os países ricos, vamos colocar isso aqui no bate-papo, certo? A Revolução Verde, a Revolução Verde, a Revolução Verde foi uma maneira encontrada pelos países ricos, sobretudo Estados Unidos, sobretudo Estados Unidos, opa, para exportar o chamado pacote
verde ou pacote agrícola. Isso é muito importante você saber. Deixa eu corrigir uma palavrinha aqui e mandar para você. Olha só, o que aconteceu na verdade foi isso. Os países ricos se modernizaram, os países ricos mecanizaram sua agricultura, usando tudo isso que a gente está conversando aqui. Aí lá nos 50, o que eles vão fazer? Eles vão começar a exportar. Professor, o que é que faz parte desse pacote agrícola? Ou pacote verde? Ó, faz parte do pacote agrícola. Máquinas, certo? Faz parte também, além de máquinas, adubos, fertilizantes, agrotóxicos, eita, eita. Deixa eu te contar uma. 2019, pacote. Se sair o pacto, tá errado, é pacote. Olha só, em 2019, o governo brasileiro liberou mais de 200 substâncias que já foram proibidas na Europa há muito tempo. Professor, como é? Isso mesmo. Em 2019, viu, não foi, Anne? O governo brasileiro liberou mais de 200 substâncias para ser usadas no campo para o espaço rural brasileiro usar. Só que essas substâncias há muito tempo já foi proibido na Europa. Detalhe, a Europa é um grande produto agrícola brasileiro. Significa o seguinte: se o governo brasileiro libera essas substâncias que já foram proibidas na Europa, o que é que vai acontecer? O número de parceiros comerciais tende a cair. Pronto, aí, ó, um bom trabalho vocês fizeram, né? Pesado, viu? Isso aí é pesado. Tá certo, galerinha? Beleza? Aqui tá tranquilo? Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha nessas imagens aqui, que eu topicalizei e eu vou mandar elas também para você, certo? Existe, Pedro, existem próprias substâncias usadas na natureza que você usa para controlar a peste. Agora, a maior parte que a gente usa é o quê? É tudo substância química que detona o meio ambiente. Inclusive, isso prejudica os lençóis freáticos, né? A água lá embaixo da terra, a água dos aquíferos. Então, ó, vamos dar uma olhadinha aqui nesses slides, ó. Deixa eu fixar aqui na minha tela para ficar melhor e também ver vocês. Olha só, isso é porque é mais barato. Professor,
Sim, Essa parte que está escrita aí, adubos químicos, sementes híbridas, defensivos agrícolas, isso aí faz parte do agrotóxico que você botou lá? isso, faz parte daquele pacote verde. Usa máquina, trator, fertilizantes, adubos químicos, agrotóxicos, né? Sementes híbridas, defensivos agrícolas, aqui, defensivos agrícolas. Entendi, valeu. Valeu. Aí, ó, o objetivo dessa Revolução Verde, aumentar a produção e também acabar com a fome. João Arruda está colocando aí, parece mais o pacote do câncer, né? Mas vamos para frente, ver o que é que vai dar. E aí, uma outra coisa importante que a gente também já tinha visto, e aqui eu estou revisando e aprofundando, com a Revolução Verde, o campo integrou-se à indústria. Certo? Aconteceu aí a chamada secundarização do setor primário. Olha só, pessoal, que mudança significativa. Com a Revolução Verde, o campo perdeu característica de meio natural, tornando-se meio técnico, científico, informacional. Esse nome, meio informacional, a gente já tinha falado dele, ó, faz tempo, certo? Uma outra coisa, o campo, você tem hoje em dia várias propriedades que estão interligadas a bancos. Por exemplo, no centro-oeste brasileiro, várias empresas rurais, elas têm parcerias com bancos públicos e também bancos privados. Em outras palavras, o campo se capitalizou com a Revolução Verde. Certo? O campo ficou mais integrado ao terceiro setor da economia. Eita, quem lembra qual é o terceiro setor da economia? Falei hoje faz 15 dias. Serviço e comércio? Exatamente, serviço e comércio. Setor comercial, muito bem. Aí vai surgir, pelo amor de Deus, cuidado com esse nome, agronegócio. Agronegócios são os negócios do campo. Cuidado. Eu vou colocar aqui no nosso bate-papo o conceito do que vem a ser agronegócio, certo? Agronegócio refere-se às atividades econômicas agronegócio refere-se às atividades econômicas que direta ou indiretamente relacionadas com o espaço rural. Com o espaço rural. Ponto. E uma observação aqui. Estas atividades do agronegócio podem ser tanto do campo quanto da cidade. Meu amigo, olha só que. Vamos dar um exemplo disso que eu estou falando. Então, o que é o agronegócio? São os negócios do campo. Só que quando eu digo negócios do campo, eu não estou dizendo atividades exclusivamente produzidas lá no campo, não. Eu estou dizendo o seguinte: eu estou dizendo que todas as atividades econômicas que
produzem ou negociam com as coisas do campo podem ser atividades do campo e também da cidade. Nós chamamos esse setor de agronegócio. Então, tudo que é produzido para o campo faz parte do chamado agronegócio. Exemplo, você trabalha numa casa agrícola, aqui em Campina, por exemplo. Você trabalha numa dessas lojas que vende máquinas, insumos ou ração. Tudo isso, mesmo estando aqui na cidade, faz parte do agronegócio. São as atividades, são os negócios do campo, certo? Então não precisa estar só restrito à cidade, ao campo, não. Também pode o quê? Estar relacionado às atividades da cidade que produz para o campo. Beleza? Tranquilo aqui? Alguém tem dúvida? Alguma observação que querem fazer? Alguma duvidazinha? Professor, o que o senhor Sim. falou do início da aula sobre o campo submisso? Era o mesmo da semana passada? É, o mesmo da semana passada. Ou Ah, seja, quando o campo se modernizou, ele vai utilizar a mecanização que veio da cidade. É a uhum, cidade que diz o que é que o campo tem que produzir, a quantidade, o período que o campo tem que produzir. Então, o campo é submisso. tá, Foi a mesma entendi. coisa, viu? Obrigada. Valeu. Exatamente, Maria Luísa. O campo fica subordinado à cidade. Fica submisso. Porque eu quero que você entenda o seguinte, porque lá na Idade Média, o campo era a atividade econômica mais importante, o espaço rural, a agricultura. Só que quando teve a Revolução Industrial, as cidades passaram a ficar mais valorizadas. Certo? Deixa eu mostrar só mais um detalhe. Olha só. No Brasil e também nos países pobres, de maneira geral, olha o que foi que aconteceu. Lógico, teve uma modernização da agropecuária, esse era o objetivo. Houve um aumento da produção de alimentos. Eu quero chamar a atenção agora aqui, ó. Também houve a falência de pequenos proprietários rurais. Me diga uma coisa, eu tinha uma terra lá no campo, era agricultor. Aí é um pequeno agricultor, não tem um grana. Só que o meu vizinho, que tem mais financeira que eu, ele foi lá no banco, pegou um empréstimo e comprou esse pacote dele. Esse pacote dele. O que ele com ele? Travou, foi? Opa, então. Olha só. O que foi que aconteceu aqui no Brasil e nos países pobres de maneira geral? Certo? Aconteceu no Brasil e também nos países pobres. Houve a modernização da agropecuária, como a gente já tinha dito antes. Houve um aumento da produção, como a gente também já tinha dito antes. Também, infelizmente, aconteceu a falência de pequenos proprietários. O pequeno agricultor e também o médio agricultor, muitos deles quebraram quando teve essa Revolução Verde. Porque eles não conseguiram competir com um grande empresário, com um grande produtor. Fez um empréstimo, comprou, travou de novo, tacar a bexiga.
Fala, não. Olha só. Pesado não, para ver se melhora. Olha aqui qual foi a viagem de novo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se vai travar ou não. Então, galera, olha só. Essa foi boa, Luísa. Ó, vamos lá de novo. É do começo de novo, é? É, né? Pois é. Esse bicho tem dia que ele tá demais. Então, qual é o objetivo da coisa? Que eu estava falando aqui da falência dos pequenos proprietários. É assim, ó. Veja, eu sou um pequeno agricultor. O meu vizinho é um grande agricultor. Quando teve essa revolução, ele comprou esse pacote de modernização. Ele comprou as. Oxente, rapaz. Travou de novo? Meu Deus. Tá travando mais do que o WhatsApp. Pronto, Davi, vou fazer isso. Vou escrever aqui no bate-papo. Eu vou escrever no bate-papo e vou falando também, certo? É um. Que coisa. Então vamos lá. Então, os pequenos médios proprietários perderam suas terras, pois não conseguiram. Tá travando ou não? Ufa. Tomara que fique até o final, né, sem travar. Então, os pequenos e médios proprietários perderam suas terras, pois não conseguiram competir com o grande produtor, pois este pois este teve condições de adquirir o pacote verde ou simplesmente o conjunto de inovações. Pronto. Quero ver travar agora? No bate-papo aí não trava não. Só se a internet cair, aí também é demais. Então, professor, no Brasil, onde é que tem muito essa questão dessa Revolução Verde? Em vários pontos do território. Mas no Brasil, é principalmente na região sul, e também no centro, certo? Sérgio, tem a questão da revolução, da organização. Está vendo? Meu Deus.
Beleza, pessoal? Ó, a gente já tinha falado disso antes, só que a gente agora aumentou o nível de profundidade. Bem observado, não estava escrevendo, não travou, não foi? Pessoal, vocês entenderam essa Revolução Verde? Muito bom, muito bom. Ó, o que é que acontece, portanto? É assim, ó. Em outras palavras, ó, em outras palavras, vai aumentar isso aqui, ó. Vai aumentar os latifúndios. Vai aumentar as grandes propriedades no campo, porque o pequeno e o médio produtor vão vender a sua terra. E também no campo vai acontecer a mesma coisa que tem na cidade, desemprego estrutural. Lembra do desemprego estrutural? Quem pode me explicar isso aí? Quem lembra? O que é o desemprego estrutural? Isso, a substituição da mão de obra humana pela máquina. Exatamente, Maria Luísa e Luísa, que vai gerar desemprego. Pessoal, isso é tão massa, presta atenção. Ó. Olha só que doideira. Houve tanto desemprego em países como o Brasil. Lembra que eu disse para você que a Europa se urbanizou em quase um século e meio? Lembra disso? Eu disse assim, que a urbanização na Europa foi lenta. Isso, né? Essa teoria é muito conhecida. A urbanização da Europa foi lenta. A urbanização do Brasil, eu vou colocar até aqui no bate-papo. Olha só, pessoal. Que loucura doida. Loucura doida, doida, doida mesmo. Já é loucura. Imagina a loucura doida. É louco demais mesmo que eu vou colocar aqui agora. A urbanização da Europa levou aproximadamente, isso mesmo, Maria Heloísa. A urbanização da Europa levou aproximadamente um a um século e meio para se concretizar. Eita, essa foi boa, Maria Heloísa. Volte. Eu já esqueci até o que eu ia colocar aqui, pessoal. Eita, deixa eu ver de novo aqui. Ah. Eita, Jesus. Volte. Isso é muito antigo. Tem problema não, Maria Luísa. Tá de boa. Faz parte se divertir também. Então, eu já me perdi aqui, ó. Eita Deus. Fazer igual uma mulher que trabalhava aqui em casa. E pode, pode, pode. Então deixa eu recuperar aqui meu fôlego. Onde é que eu estava mesmo? Onde é que eu estava, Maria Luísa? Me diz aí, mulherzinha. Vou te Gustavo. Socorre nós, Aninha. Eita Deus. Ei, pessoal, eu estava onde mesmo, hein? Ah, eu estou aqui. Meu Deus. Não dá tão lento. Pronto. Um negócio doido.
da loucura, não foi? Doido, louco mesmo. Então, era assim, a urbanização da Europa levou aproximadamente 1 a 1 século e meio para se concretizar. Olha a loucura louca. Agora, a do Brasil foi em apenas 30 anos. Meu amigo, isso é muito louco mesmo. Enquanto a Europa demorou 1 século, até 1 século e meio, para a população urbana superar a rural, a do Brasil esse processo demorou apenas 30 anos. Foi de 1940 a 1970. Meu amigo, não deu tempo às cidades brasileiras se preparar para esse crescimento populacional, não. Por isso que nós temos vários problemas, como, por exemplo, a chave que vocês conheceram no passado, que a professora Elisete colocou. Isso gerou vários problemas, trânsito caótico, desigualdade no acesso à terra, no acesso à casa. A terra que eu estou dizendo é a terra da cidade, né? Ao terreno. Massa? Lembro sim. Pronto, pessoal. Pedro. Deu de cambão ao neurólogo, mas em compensação foi trágico, né? Por que foi tão rápida? Porque muita gente saiu do campo. Muita gente saiu do campo. Certo? Pessoal, se você tiver alguma dúvida, pode colocar aí no bate-papo. Ou pode ligar o microfone também. Sim, a especulação imobiliária, bem lembrado. Especulação imobiliária é quando você supervaloriza terrenos. Você supervaloriza terrenos para poder o quê? Terrenos ou essas casas já estão valorizadas com preço alto. Isso prejudica o acesso à casa e também o acesso à terra na cidade. Então, especulação imobiliária é o ato de você supervalorizar terrenos, imóveis também, o que faz com que aconteça a exclusão. Pessoal, a gente agora vai... Sim, pode falar, Maria Luísa. Valeu, Anne. Certo, calma. Certo, Maria Luísa. A teoria malthusiana, ela é falsa, porque não é verdade que a produção de alimentos cresce menos do que a produção, do que a população. Isso está falso nela, certo? Ou seja, com a Revolução Industrial, a produção de alimentos também cresceu muito. E a teoria malthusiana diz que não, certo? Outra coisa, a teoria malthusiana fala que a população cresce em PG, e não é necessariamente assim. Se a teoria malthusiana tivesse certo, Maria Luísa, a gente não estaria só com 7,5 bilhões de pessoas hoje no mundo, não. Já passaria de 15 bilhões. Então a teoria malthusiana está falsa, por quê? Porque a produção de alimentos cresceu muito com a Revolução Industrial,
com a própria mecanização agrícola, com a Revolução Verde. Também porque a população não cresce em PG, porque senão a população já passaria de 15 bilhões de habitantes. Beleza? Então, pessoal, a gente agora vai se dedicar a tirar as nossas dúvidas sobre esse assunto que a gente está estudando e também sobre os assuntos que vão estar na nossa prova. Certo? Nós temos aqui um exercício com 10 questões. 5 de agronegócio e revolução verde, sobre os assuntos da nossa prova. Alguém pode ler para a gente a primeira questão? Professor, Sim. eu posso? Vamos lá. Tá. Eu vou responder, Maria Luísa. Maria Luísa, são 6, o 7 e essa questão da Revolução Verde só. Eu vou colocar no mural, que a Ana Maria até pediu ontem. Vamos lá? É a Maria Fernanda que está lendo? É Luísa. Luísa Luísa. Tejo. Luísa Tejo, isso mesmo. Valeu, Luísa. Tá. Primeira questão. 1. As primeiras práticas de agricultura datam de aproximadamente 10.000 anos. Neste período, ocorreram inúmeras transformações na sua base técnica, mas é no decorrer da segunda metade do século XX que a Revolução Agrícola Contemporânea, fundada na elevada motorização, mecanização, na seleção de variedades de plantas e de raças de animais, e na ampla utilização de corretores de pH dos solos, de fertilizantes, de ração animal e de insumos químicos para as plantas e para os animais domésticos, progrediu vigorosamente nos países desenvolvidos e em alguns setores limitados dos países subdesenvolvidos. As transformações ocorridas na agricultura após meados do século XX foram reconhecidas como Revolução Verde, sobre a qual se pode afirmar Olha só. Tá. Luísa. Preste atenção, galera. Então, ele foi caracterizando a agricultura ao longo da história e fala que no século XX houve uma Revolução Verde. E o que é que está correto sobre a Revolução Verde? Letra A. Pode ler, Luísa, letra A. Sua concepção foi desenvolvida no Japão e nos tigres asiáticos após a Segunda Guerra Mundial. B. Lembre-se, Não. não, porque foi nos Estados Unidos, certo? Letra B. Contribuiu para a ampliação da diversificação das espécies e do controle das sementes pelos pequenos agricultores. A gente acabou de ver que está errado, né? Pelo contrário, o pequeno agricultor, ele perdeu sua terra e foi-se embora para a cidade. Isso mesmo. Errada também. Queria que fosse verdade, mas não é. Letra C. Seus parâmetros produtivos estavam fundados desde a sua origem em preservar e proteger a biodiversidade nas áreas de cultivo. E não, outro problema da Revolução Verde. O uso agrotóxico que põe o solo, põe a água, fez a destruição, certo? Do ecossistema. Letra D. Com sua expansão na África e no Sudeste Asiático, as populações rurais puderam alcançar padrões de consumo semelhantes aos das grandes metrópoles. Eita, aí também está errado, né? Está dizendo que o camarada que mora na África e também na Ásia está consumindo o mesmo tanto das pessoas que moram na cidade. Quem dera. Seria trágico para o meio ambiente, mas... Letra E. Foi baseada na inovação científica e está atrelada à grande produção de grãos em extensas áreas de monocultura. Exatamente, essa é a resposta correta. Então, primeira questão, letra E. E agora é uma questãozinha, obrigado, Luísa, é uma questãozinha falando sobre a agricultura moderna, a questão dos transgênicos. Enquanto Luísa descansa a voz, alguém pode ler Eu a posso? questão 2? Vamos lá? Na agricultura moderna, os cultivos transgênicos foram adotados para a. Eliminar o uso de agrotóxicos e garantir a segurança alimentar da população. Quem dera que fosse para isso, né? Aconteceu o contrário do que ele está dizendo. Letra B. Aumentar a produtividade e proporcionar maior rentabilidade ao produtor.
Ei, é justamente isso. Lembra que eu pedi até para você colocar. Eu vou até ver onde que eu pedi para você colocar isso. Na página 39, no segundo parágrafo, tem aí o nome, aumentar a produtividade das lavouras. E eu também pedi para você colocar, aumentar os lucros dos proprietários. Portanto, segunda questão, letra B. Vamos ver o que está errado nas outras letras. Letra C, Preservar Alexandra. preservar a função social da terra e diminuir os custos de produção. Olha só, galera. Infelizmente, o que aconteceu foi o aumento do conflito pela posse da terra, muitas vezes. O pequeno proprietário que perdeu sua terra, ele vai começar a se organizar em movimentos sociais para questionar a terra, para dizer que ele também tem direito a ter terra. Por exemplo, desse movimento aqui no Brasil, o MST, certo? Letra D. Superar deficiências das áreas agricultáveis e expandir as práticas orgânicas. Não é essa, não. O que é que está errado aí nessa letra D? Maria Eduarda, Bianca, Gustavo, o que é que está errado nessa letra? Isso, Gustavo. Práticas orgânicas. Infelizmente, esse é o erro. Exatamente, Alexandra, Luísa. A letra E. Oferecer novos alimentos ao mercado e gerar renda às pequenas comunidades rurais. Tem uma parte certa aí. Qual é a parte certa? A primeira parte está certa, a segunda está errada, porque, bem pelo contrário, as pequenas comunidades ficaram para trás nisso. Exatamente. A primeira parte está corretíssima. A modernização agrícola oferece novos alimentos ao mercado. O camarada pode chupar manga o ano todo, morango o ano todo, jaca o ano todo, mas a segunda parte aí não beneficiou os pequenos produtores, não. Obrigado, Alexandra. Então, resposta da questão 2, realmente é a letra B de bola. Maria Luísa não entende, não. A parte dos novos alimentos está correta. Ah. NDN é o que eu não sei. Não sei o que é NDN, não. Ah, nada não, beleza. Então, NDN. Você sabia que tem um risco de uma geração não entender a outra aqui nesse meio tecnológico? Porque às vezes a forma que um escreve NDN no outro, o outro não entende nada. Nada não. N é não. E ND é igual a nada. Olha, já tô ficando craque aí nesse linguajar. Chique, muito chique. Vamos lá para a questão 3. Vote. Arrasou, não foi, Sara? Ó, a questão 3. Errou a palavra é chique. Quem pode ler a questão 3 aí? Mas chique não é assim não, Eu né? posso? Pode sim. Também não é assim não. Tá. Vamos lá. Questão 3, galera. Antes eram apenas as grandes cidades que se apresentavam como o império da técnica, objeto de modificações, suspensão, acréscimos cada vez mais sofisticados e carregados de artifício. Este mundo artificial inclui hoje o mundo rural, considerando a transformação mencionada no texto uma consequência socioespacial que caracteriza o atual mundo rural brasileiro Letra A. Olha só, segura ok. um pouquinho. Olha só, galera.
Então, é um texto, esse texto é de um geógrafo brasileiro chamado Milton Santos, certo? Ele está dizendo que o espaço rural hoje está sofisticado, está artificializado porque adquiriu muita tecnologia. Porque antigamente, olha só, pessoal, como o cara vai ficando velho. Antigamente, Lucas, Chicken, se dizia o seguinte, que o espaço rural é um espaço natural. É uma paisagem natural, melhor dizendo. Ali predomina os elementos da natureza. Isso é muito interessante você saber. No meu tempo, eu aprendi assim na escola. Meu filho, no espaço urbano, predomina a paisagem humana. No espaço rural, predomina a paisagem natural. Os elementos da natureza. Mas o que é que tem acontecido nas últimas décadas? É que o espaço rural, ele também está o quê? Artificializado, devido a toda essa inovação tecnológica. Pode continuar a ler agora, no caso, a letra A. É, a redução do processo de concentração de terras. Está errado, né? A gente viu que é o contrário. Aumentou a concentração fundiária. Letra B. O aumento do aproveitamento de solos menos férteis. Pode ser essa? Pode. Se eu tenho tecnologia, eu posso fazer com que um solo que não é tão fértil assim se torne. Isso é verdade, pessoal. Você, inclusive, pode anotar no seu caderno o exemplo do Centro-Oeste brasileiro. Isso mesmo, Maria Luísa. Aumenta sim. O exemplo disso é o Centro-Oeste brasileiro. O solo do Centro-Oeste. Eu vou até colocar aqui no bate-papo, certo? Exemplo disso é o solo. Eita, agora. Sim, sim, sim. Eu já ia perguntar o que era isso aí, que ficou difícil. Exemplo disso é o solo do Centro-Oeste brasileiro, que é muito ácido. Porém, esta acidez, vocês quando forem escrever para mim, vocês têm que escrever com a legenda embaixo, para eu poder entender, pessoal. Porém, esta acidez foi corrigida com o processo chamado de calagem. É internetês. Tem que fazer um dicionário mesmo, Gustavo. Calagem, ou seja, jogar cal no solo. Pega esse exemplo aí. Pois é, porque senão eu vou ficar todo confuso. Então, galera, o solo do Cerrado aqui, lá no Centro-Oeste brasileiro, é um solo muito ácido. Só que o que foi que os estudos mostraram? Que basta jogar cal no solo do Cerrado, do Centro-Oeste, que o solo fica muito bom para a agricultura. Certo? Então, pega aí esse exemplo para você. Beleza? Então, pode ser a letra B. Letra C. Tu pode continuar lendo? Posso. Vamos lá. Letra C. Ampliação do isolamento do espaço rural. Ei, isolamento não, né? Integração. Integração do espaço rural com espaço urbano. Exatamente. Pelo contrário, eles se integraram. Letra D. A estagnação da fronteira agrícola do país. Ei, o que é fronteira agrícola? É a expansão da agricultura. Esse é um conceito muito importante. Fronteira agrícola. Fronteira agrícola é a expansão da agricultura. No Brasil, essa expansão agrícola está ali da região centro-oeste para a região norte. A letra é
Essa letra D está errada, viu? Porque não parou fronteira agrícola, não. A agricultura está em expansão. Letra E. A diminuição do nível de emprego formal. Ô, pessoal, isso é até o contrário, viu? Tem crescido o número de emprego formal no campo. As fazendas, hoje em dia, elas são modernas. O trabalhador que trabalha lá não é a maioria, não, mas ainda tem. Portanto, Alexandra, questão 3, letra B de bola. A questão 4. A questão 4. Quem pode ler a 4? Eu posso? Vamos lá? A maioria das pessoas já que era do campo. Vila Maria é hoje exportadora de trabalhadores. Empresários de Primavera do Leste, estado de Mato Grosso, procuram o bairro de Vila Maria para conseguir mão de obra. É gente indo distante daqui, 300, 400 quilômetros para ir trabalhar, para ganhar 7 contos por dia. Carlito, 43 anos, maranhense, entrevistado em 22 de 3 de 1998. Ribeiro, HS, O imigrante e a cidade, dilemas e conflitos. O texto retrata um fenômeno vivenciado pela agricultura brasileira nas últimas décadas do século XX. Consequência: A. Da recomposição dos salários do trabalhador rural. B. Ó, Da, o camarada reclama do salário, 7 conto o dia. Letra B. da exigência da qualificação do trabalhador rural. C. Da diminuição da importância da agricultura. D. Dos processos de desvalorização de áreas rurais. E. Dos impactos sociais da modernização da agricultura. E aí? Qual seria a resposta? Exatamente, letra E. Os impactos sociais da modernização da agricultura. Infelizmente, essa é a resposta. Obrigado, Alexandra. Olha, a questão 5, a resposta dela é letra C. Uma das consequências dessa mecanização agrícola é a diminuição da cobertura vegetal. Então, 5, letra C, tá certo? 5, letra C. E aí, pessoal, a gente vai agora falar sobre essa questão dos assuntos anteriores. Por exemplo, aí no caso, a questão 6, eu pergunto o seguinte, ó. Cite 3 fatores responsáveis pela repulsão populacional do campo. Ou seja, por que será que o campo tem perdido gente? Estou pedindo 3 fatores. Eu vou colocar aqui no bate-papo, tá certo? Vou enumerar. Primeiro fator, a mecanização, que gera o desemprego estrutural. Primeiro fator já está aí. Segundo fator, Jovem, a gente só sim, precisa citar ou a gente cita o que o senhor disse e explica também com as palavras da gente? aí eu estou colocando lá da explicação. Mecanização, aí gerou desemprego estrutural, certo? A questão 3, Isadora, é letra B de bola. 3B de bola. A 4, letra E. Isso mesmo. Valeu, galera. Segundo fator agora. Valorização das cidades. Ou melhor, latifúndios. Latifúndios improdutivos no campo. Latifúndios improdutivos no campo.
está muito errada essa palavra que eu escrevi aqui. Latifúndios. Agora sim. Latifúndios improdutivos no campo que não geram emprego, certo? Que não geram emprego. Então já coloquei aí 2 fatores, só mais um fator. O terceiro, que eu estou pedindo 3, isso mesmo. Terceiro fator. Quem pode citar mais um aí? Olha só, um terceiro fator, o empobrecimento da população rural, que vê nas cidades um centro de oportunidades. Isso mesmo, Alexandre, foi o que eu acabei de colocar. O campo ficou subordinado à cidade. Aí tem a ver com essa questão da mecanização também. Um centro de oportunidades. Pronto. Tá aí os 3 fatores, certo? A questão de número 6, 7, melhor dizendo, estou perguntando sobre cidades globais, megas cidades. Esse conceito a gente trabalhou faz 15 dias hoje. Então, ó, vamos primeiro colocar o que são megacidades. No caso, são cidades que têm influência econômica global, né? Não, megacidade, não. Cidade global. Outras cidades, são outras cidades, Juan. Isso. Então, ó, vamos primeiro para a megacidade. Então, megacidade são cidades que possuem mais de 10 milhões de habitantes. Quem lembra, esse fenômeno de megacidade começou a surgir no país rico ou pobre? E, ela tem sido característica principalmente dos países pobres, mas ela começou a surgir no rico, exatamente. Então, vou colocar isso aqui também, ó. Estas cidades começaram a surgir nos países ricos. Ou seja, os primeiros países a atingir os 10 milhões de habitantes foram os ricos. Porém, nas últimas décadas, estas cidades estão concentradas nos países pobres. Estão concentradas principalmente, eu vou até colocar aqui, ó, estas cidades estão concentradas principalmente nos países pobres. Cuidado nessa diferença, pessoal. Pelo amor de Deus. A megacidade começou principalmente no país rico,
e depois se popularizou entre os países pobres. A questão 8. A questão 8 aí, ó. Características da primeira Revolução Industrial e da segunda Revolução Industrial. Então, ó, vamos caracterizar primeira a primeira. Então, primeira Revolução Industrial. Vamos destacar o que é que eles produziam, certo? Então, ó, você tinha aí a indústria. Quem lembra? Indústria de quê? Têxtil e siderúrgica. Exatamente, indústria têxtil e também siderúrgica. Certo? Professor, Indústria. Sim, pode falar. falta 4 minutos. Será que vai dar tempo da gente entregar ou vai dizer que a gente Dá. entregou com atraso? Dá sim. Porque Não, não tá tem pra problema não. 8h30. Não tem problema não. A gente vai colocar só duas características dessas, certo? Ó, então, primeira Revolução Industrial. A indústria têxtil e também siderúrgica. País que dominou. País que dominou. Inglaterra. Certo? A fonte de energia era o carvão. Segunda Revolução Industrial. As cidades globais, Maria Luísa, são as cidades que têm influência mundial. Que essas estão concentradas principalmente nos países ricos. Beleza? Então, ó, segunda Revolução Industrial, você tem a indústria automobilística e a petroquímica. Indústria automobilística, petroquímica e também o país que dominou. O país que dominou, principalmente os Estados Unidos. A fonte de energia foi o petróleo, principalmente. Está aí a questãozinha de número 8. A questão 9, também um assunto que a gente já viu faz um tempinho, foi o primeiro assunto desse módulo, desse caderno 2, é o que são tecnopolos. Isso mesmo, Maria Luísa. São associações entre empresas públicas ou privadas e instituições de ensino, que tem como objetivo a pesquisa e a fabricação de novos produtos. Certíssimo. Esse aí é o conceito de tecnopolo. Por que esses tecnopolos são importantes para o mundo atualmente? Pois eles são a base de produção das diversas tecnologias que usamos atualmente. Certo? Então tá aí, Maria Luísa colocou uma resposta muito boa e eu complementei embaixo a segunda parte. Beleza, galera? De boa?